Olá amigos, vamos a mais uma vídeo análise especial, desta vez das ações preferenciais da Uzi Minas, Uzi 5. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal, canal Dalto Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem, inscreva-se, se ela estiver aparecendo para você. Passa o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clica aí na opção de se inscrever no canal que vai aparecer para você. Lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, em conjunto com as carteiras de ações exponencial e perspectiva, uma semanal, outra mensal, e as informações relevantes no decorrer de cada pregão, como o acompanhamento em tempo real de todas as operações, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nessa análise especial, é uma análise que eu foco sempre em cima da análise técnica, que é a minha especialização, que eu foco em olhar para o longo prazo, o cenário de longo prazo do ativo até o curto prazo, enfim, traçar o cenário como um todo do ativo, ou seja, está interessante para aqui no longo prazo, para o médio prazo, para curto prazo, quais são as opções em cima, por exemplo, aqui da Uzi Minas, da Uzi 5. Gráfico anual, o que é que nós temos no gráfico anual? Nós temos aqui um movimento de subida, com um ano agora com queda de 19,92%. A ação está com a queda um pouco mais acentuada nesse ano, mas ainda não perdeu a mínima do ano passado, que seria um sinal até um pouco mais negativo, vindo até para baixo da média móvel de 13 períodos, perder ali os R$ 6,77. Então está dentro de um movimento de subida e eu vou destacar que ela está dentro desse movimento de subida, uma região... um cenário, vamos dizer assim, interessante no gráfico anual, que pode trazer oportunidade de compra de fundo ascendente em prazos menores, como por exemplo o gráfico quadrimestral, o gráfico mensal e assim sucessivamente. Olhando para o gráfico quadrimestral, que é o gráfico de 80 dias, eu vejo aqui uma sinalização gráfica que pode proporcionar aí nos próximos quadrimestres a formação de um ombro cabeça ombro invertido, que aqui eu vou fazer o desenho, tendência de baixa, aqui agora dentro de um contexto mais de tendência indefinida por esse retorno, e aí pegando a questão da simetria, a gente teve primeiro uma simetria desse movimento de queda que teve um movimento de alta, então foi lá em cima, bateu na zona de resistência e começou a perder força. Depois que fez essa primeira simetria aqui, desse patamar aqui para trás, a gente está tendo esse processo aqui de movimentação para baixo que vai se encaixando em termos de simetria com esse outro movimento aqui para trás, ou seja, esse patamar aqui, essa queda ou lateralização funcionando como uma simetria, sendo uma simetria desse patamar aqui para trás. Pode vir uma simetria mais forte, que seria vir até aqui abaixo dessa minha, ou seja, a simetria no preço de vir até aqui embaixo, que é a região lá na faixa, tem dois pontos que seria 5,74 e depois 4,92. E tem outra questão da simetria do tempo, ou seja, quando o ativo caiu e parou de cair aqui nesse nível e veio até esse patamar, gerou basicamente 1, 2, 3, 4, 5 candles. No quinto candle começou a cair. E aqui agora a gente teve, quando chegou a esse nível aqui, começou a cair, a gente teve basicamente, contabilizando até com esse candle aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode ter mais outro candle aqui que seria basicamente a partir dessa máxima 1, 2, 3, 4 e seria o quinto candle que pode depois trazer a sinalização de subida. Qual sinalização? Se fosse para comprar pensando em longo prazo, por estar trabalhando em cima de um patamar importante de suporte de prazo maior, que é uma região aqui em torno dos R$ 6,89, já chegou ali muito próximo, R$ 6,93. Em cima dessa região, é uma região onde o preço pode parar de cair e começar a subir. Aí existem algumas formas de você buscar a entrada. Vai depender muito do seu perfil. Dalton, não, eu gosto de entrar logo o preço aqui em cima do suporte, ou entrar já comprando desde agora e tentar pegar justamente uma melhor relação risco-ganho aí para cima. Qual o risco dessa operação? Que o ativo pode continuar caindo aqui e não confirmar um sinal de fundo nessa faixa de suporte, que aí é outra forma de entrada, aguardar uma sinalização de fundo, pode até ser num prazo inferior, semanal ou mesmo o gráfico mensal, para se buscar essa compra de prazo maior, buscando aí ficar posicionado durante alguns anos em cima do ativo. Então está num patamar importante de suporte e eu vou mostrar em prazos menores que se chegou nessa região com um contexto um pouco mais esticado para baixo, principalmente no curto prazo. Então ativo em cima de um patamar de suporte importante e podendo gerar
uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico quadrimestral. Dalton, o que é esse ombro, cabeça, ombro invertido? Tem um vídeo aqui de aprendizado no meu canal que eu explico em detalhes o que é esse padrão gráfico, que seria a mudança de tendência de longo prazo desse papel após romper essa máxima aqui, que seria o rompimento de R$ 11,63. Partindo para o gráfico mensal, no gráfico mensal a gente tem um mês ruim, com queda de 16,91%, trabalhando em cima de um suporte importante, uma zona de suporte importante do gráfico mensal. Que zona é essa? 7,21 até 6,77. É a faixa de suporte desse ativo bem relevante. Mas olhando para o gráfico mensal, a gente tem aqui topo e fundo descendente, uma tendência de baixa. Só que a tendência de baixa que eu não vejo uma relevância ainda tão grande por conta por estar dentro desse movimento de subida. O único ponto negativo é a força que está gerando nesse momento pelo gráfico mensal. Mas em cima dessa região de suporte pode trazer justamente um repique de alta no curto prazo, curto a médio prazo nesse papel. A primeira sinalização positiva está no gráfico diário que eu vou mostrar ainda nesta análise. A perda dessa região aqui, dessa região de 6,77, tende a trazer o ativo para buscar outros níveis de suporte. Primeiramente tem um gapzinho aqui, ali por volta dos R$ 6,22, que aí se eu traçar uma linha horizontal aqui, dá para se ver que ali tem também um fundo anterior, tem outro fundo que foi aqui para trás e tem esse topo aqui. Ó. Então é um patamar que vai aumentando o nível de importância em termos de suporte por volta de 6,22. Aí abaixo disso a gente vai falar em outra faixa de preço, que seria mais lá na região que eu comentei na simetria mais para baixo do gráfico quadrimestral, que é a simetria aqui ó, desses fundos lá na faixa dos R$ 5,74 e mais abaixo dos R$ 4,92. Então seria uma região aqui por volta dos 5,30 até a máxima aqui desse topo 5,07. São os outros níveis de suporte desse ativo. Qual a sinalização positiva que a Uzi Minas pode trazer pelo gráfico mensal para gerar uma expectativa maior de subida aí no médio a longo prazo? Seria a formação de um fundo, bater nesse nível aqui de suporte e proporcionar um candle grande de alta, até mesmo fechando um mês acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Esse seria um sinal mais positivo para quem está comprado na Uzi Minas no longo prazo. Ou mesmo quem quer entrar na Uzi Minas após alguma sinalização de força por parte dos compradores. No gráfico semanal, a tendência é de baixa nesse momento, topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes. Se a gente fizer projeção de queda em cima dessa tendência de baixa, projeção clássica seria uma projeção lá, a primeira projeção na faixa dos R$ 5,57. Fazendo a projeção alternada, deixa eu só pegar aqui, pegar esse ponto, que é esse, vem para cá, e esse aqui a gente coloca aqui para fazer a projeção alternada. Projeção alternada, o primeiro objetivo já passou direto, que é basicamente em cima do suporte do fundo anterior, e o segundo objetivo seria lá por volta dos R$ 6,38. Então, isso aqui é uma projeção alternada desse pivô de baixa atual. Só que a ação está fazendo o quê? Já fez um movimento de subida basicamente aqui de umas 7 semanas, de movimentação para cima, e aqui a gente já tem agora, está na 7ª semana de queda, ou seja, está batendo a questão da simetria de tempo aqui desses últimos movimentos, considerando esses 3 movimentos, está batendo. E aí, o que isso significa dizer? Que está batendo em cima de um patamar de suporte, está batendo na simetria de tempo, aumenta-se a chance de poder ter o quê? Algum repique de alta, algum movimento de correção, pode inclusive ficar aqui de lado o gráfico semanal, devido por estar dentro de uma tendência de baixa de médio prazo. Então o ativo está em cima de um patamar extremamente relevante de suporte. É esse fundo aqui, é esse aqui, é esse fundo aqui, esse aqui. Falando em termos de valores, seria uma região ali na faixa dos 7,05 até um patamar de 6,84, 6,89, 6,84. Então essa é a faixa principal de suporte nesse momento que ela está batendo. E o que aconteceu no pregão de hoje? Pregão de hoje, dia 20 de agosto de 2019. O que aconteceu no pregão de hoje? Na Uzi Minas, um candle ali de força por parte dos compradores. A superação da máxima deste candle depois de um longo movimento de baixa, batendo em cima do suporte. Além disso, tem um suporte de número redondo, que é o suporte dos R$ 7,00. Dalton, por quê? Dá uma olhada também no vídeo de aprendizado sobre suporte, que eu também comento lá a questão desse número redondo. A superação da máxima, tudo isso dentro do meu canal Dalton Vieira Invest no YouTube, basta você se inscrever, deixa o seu like também nessa análise que está sendo produzida. A superação da máxima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de se ter o repique de alta desta ação. Então é um ativo que para a operação de compra de curto prazo,
ou mesmo pensando em uma ótima relação risco-ganho, caso o papel pare de cair justamente nesse patamar importante de suporte no gráfico semanal ou mesmo no gráfico mensal, é um ponto interessante para, por exemplo, a alocação de risco um perfil um pouco mais arrojado, para se buscar entrada aí no papel, tentando pegar um repique de alta nesta ação, seja aí para alguns dias ou quem sabe até no gráfico semanal, superar a máxima desta semana a partir da próxima e gerar aqui algumas semanas de subida no preço desse ativo. Se ficar também outro ponto que pode acontecer, como está dentro de uma tendência de baixa e já deu a questão da simetria, pode ficar aqui fazendo a correção de forma lateral, o preço ficar aqui congestionado, ainda tendo a chance de poder vir um pouco mais para baixo aí no médio a longo prazo. Então, o papel em ponto importante, mas para quem está aguardando alguma sinalização de alta no ativo, aguardando para ter um sinal um pouco mais interessante, seja no semanal ou principalmente mensal, para voltar para a compra aí de longo prazo em cima de Usiminas. No curto prazo, até favorecendo a questão de arriscar aí compra de curto prazo para um perfil um pouco mais arrojado de investidor. O stop ficaria para baixo da mínima de hoje em 6,92. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até a próxima.